Olá pessoal, tudo bem? Mais uma mensagem de Deus para o seu coração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículos de número 18, o Senhor Jesus fez uma revelação a Pedro, o discípulo, e disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que maravilha! Essa certeza nós temos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nada vai parar a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Quero falar um pouquinho para vocês sobre os episódios levantados por Satanás que já tentaram parar a igreja. E graças a Deus, todos foram vencidos. E a igreja do Senhor Jesus continua marchando rumo ao céu. Veja bem, a história fala para nós que todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, o amado do Senhor, todos foram mortos por amor a Cristo. Uns arrastados pelas ruas de Jerusalém, outros atravessados de espada, de lança, outros colocados em tachos ferventes de azeite, outros queimados, mas a igreja continuou marchando. A história fala, um livro chamado Livro dos Mártires, escrito por John Foxe, conta um pouquinho da história dos mártires da igreja. E nesse livro fala sobre as 10 primeiras perseguições sobre a igreja. Eu não estou falando de uma perseguiçãozinha, não. Perseguições cruéis, horríveis, pesadas, terríveis de se imaginar. A primeira foi sobre Nero. Nero era o grande governante daquela época de Roma. E ele então se levantou uma grande perseguição. Quando ele ficou meio louco, endemoniado, que ele já era, ele colocou fogo em Roma. E quando o povo alvoroçou e começou a pressionar, ele jogou a culpa nos cristãos, nos crentes, nos servos de Deus. E daí se levantou uma grande perseguição, foi muita morte, muita matança, e foi muito triste. Mas a igreja continuou marchando, embora muitos irmãos morreram. Segunda perseguição foi sob Domiciano, em 81 depois de Cristo, porque a de Nero foi em 67 depois de Cristo. Aí depois veio outro governante endemoniado, pior do que Nero, Domiciano, em 81 depois de Cristo. Matava, queimava os cristãos cruelmente. A terceira perseguição foi sob Trajano, em 108 depois de Cristo. Mas a igreja, embora muitos morreram por amor a Cristo e ao Evangelho, a igreja continuou marchando, não parou. A quarta perseguição sob Marco Aurélio, em 162 depois de Cristo. Este homem era cruel. Ele pegava os crentes que não negavam a Jesus, colocavam eles dentro de malas cheias de serpentes venenosas, cobras venenosas, e colocavam eles dentro das malas e jogavam no mar com as cobras picando. Coisas terríveis, mas não parou a igreja, ela continuou marchando. Depois, a quinta perseguição sob Severo, em 192 depois de Cristo. Coisas horríveis, horripilantes, mas a igreja continuou marchando, não parou. A sexta perseguição foi sob Maximino, em 235 depois de Cristo, mas também não parou a igreja. Matou-se milhões, matou-se cristão demais, mas a igreja continuou marchando, porque Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh, aleluia! A sétima perseguição foi sob Décio, terrível também, cruel, em 249 depois de Cristo. Arrancava o cérebro dos cristãos que não negavam Jesus, arrancava a cabeça, dava para os bichos e queimava nas praças públicas.
mas a igreja continuou marchando. A oitava perseguição mais violenta da história do cristianismo foi sob Valeriano, em 257 d.C. Foi cruel também. A nona perseguição sob Aureliano, em 274 d.C. E a 10ª perseguição sob Diocleciano, em 303 d.C. Eles blasfemavam de Deus e rejeitavam o seu amor, matando os seus filhos e os seus servos. O bom é que das 10 piores perseguições da história, todos já morreram e passaram. E a igreja de Jesus continua marchando rumo ao céu e ganhando almas, curando os enfermos e povoando o céu. Também tem as perseguições papais. Da época dos papas, a perseguição contra os valdenses na França, perseguição contra os albigenses, a matança do dia de São Bartolomeu, que por amor a Cristo eles não negavam a Jesus, e dizem que na noite de São Bartolomeu foram mortos mais de 30.000 cristãos, servos de Deus, que não negaram a Jesus. Mas a igreja continuou marchando. Depois vem as perseguições da Inquisição, onde matava quem não fosse cumprir ou cumprisse com as obrigações da Igreja Católica. Então todos matavam. Se eles não adorassem os santos, eram mortos. Mas a igreja também venceu essa perseguição. E para encerrar, dizem que colocava os nossos irmãos no Coliseu, no meio da arena, lotado o Coliseu, e soltava os leões famintos, e os irmãos, como espetáculo, eram estraçalhados nos dentes daqueles leões, mas não negavam a Jesus. Dizem a história que muitos que se reuniam lá no meio para serem mortos pelos leões e comidos, eles começavam a cantar e adorar a Deus. Na hora que os leões chegavam, eles estavam adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Morriam cantando louvores a Deus. Certo é, para encerrar, nada para a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo dele próprio, porque ele foi morto e os portões do Hades, os portões do inferno, não conseguiu deter Jesus lá. Ao terceiro dia ele ressuscitou e sentou o pé nos portões do inferno e venceu a morte, venceu tudo. E hoje está à destra de Deus, comandando a sua igreja através da pessoa poderosa, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Um abraço apertado, que Deus te abençoe. Continue sendo igreja do Deus vivo e a sua parada é no céu. Abraço!